Namastê, sejam bem-vindos ao canal Expanda-se da Alma. Eu sou a Sofia, filha da Luciana Soares. Eu vou passar para ela porque o canal é dela. Um beijo! Olá pessoal, namastê! Bem-vindos ao canal Resplandecer da Alma. Quantas saudades que eu tô de vocês, pessoal! Como que vocês estão, minhas almas resplandecentes desse universo? Como que vocês têm passado? Gente, me fale aí. Eu queria saber de vocês. Como que vocês estão? Estão seguindo com a reforma íntima de vocês? Né? Demorei um pouco para voltar. Gente, complicado, né? A gente se planeja tanto para fazer as coisas e às vezes não sai do jeito que a gente planejou. Por quê? Porque muitas vezes não depende só da gente, né? Existem outros eventos que acontecem à parte e a gente acaba ficando impedido de realizar naquele momento. Mas estamos aqui e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Gente, eu falei pra vocês, desculpa, gente, desculpa. Pra quem não me conhece, eu sou Lu Soares, sou terapeuta holística, sou criadora desse canal. O canal Resplandecer da Alma é um canal onde nós conversamos sobre espiritualidade. Para você entender bem o conceito desse canal, vai lá no primeiro vídeo, vá assistindo todos os vídeos, onde eu falo de como a espiritualidade ela sempre esteve presente na minha vida, de toda a minha vida, tudo o que aconteceu comigo. Não que eu seja uma pessoa diferente de você, não é isso, mas cada um de nós passamos experiências diferentes aqui na Terra. A nossa encarnação, ela não é por acaso, nós não estamos aqui por acaso. Cada um de nós vamos ter vivências diferentes, porque precisamos aprender coisas diferentes. Às vezes nós precisamos aprender as mesmas coisas, só que a vida ela nos traz aprendizados de formas diferentes, né? Muitas vezes pelo amor, muitas vezes pela dor. Cada um veio nesse mundo para ter a sua experiência própria. Para quê? Para que isso possa ajudar com que a gente evolua, né? Evolução espiritual é isso. Nós estarmos aqui na Terra, encarnados e aproveitando a nossa vida para aprendermos, né? Tudo que nós precisamos aqui nesse mundo é aprender. Aprender com cada coisinha que acontece na nossa vida, tanto coisas boas, principalmente as ruins, porque as ruins são as lições mais fortes que nós vamos ter. Você pode ter certeza que de uma dificuldade que você passa, um contratempo, uma coisa ruim, é uma lição muito grande que você vai ter para a eternidade. Vai fazer com que você, às vezes, não suba só, não evolua só um degrau, mas às vezes uma escada, um andar inteiro, né? De escadarias aí. Então, vá conhecer a minha história, tudo que eu passei, né, na minha vida, e de como que a espiritualidade sempre esteve presente, está presente, e é pela espiritualidade, é pelo meu amor à espiritualidade, a Deus e a Jesus, que eu criei esse canal, para que a gente possa compartilhar as nossas experiências, né? Eu no último vídeo falei que ia voltar para a gente começar a fazer o estudo de Jesus através das cartas de Cristo. Mas aí, gente, antes de eu gravar o primeiro vídeo, eu entrei no site, né, para ler as cartas, e aí eu fui me informar no site como que poderia ser feito, né, esse estudo. E lá tem uma regra que fala que a gente só pode fazer o estudo das cartas de Cristo a partir do momento que tiver autorização da editora que publica o livro aqui no Brasil, né? Quem tem os direitos, né, de publicação aqui no Brasil. Então, assim, eu já mandei alguns e-mails, eu ainda não tive a resposta, então eu não vou poder publicar o conteúdo das cartas de Cristo, mas hoje eu vou começar a falar de Jesus baseado naquilo que eu li e também baseado nas canalizações que eu ouvi de Jesus. Jesus, ele tem feito, Jesus, ele não... Vamos deixar bem claro uma coisa. Jesus, nós estamos vivendo o Apocalipse, né? Diante de tudo que o mundo vem passando, nós estamos vivendo o Apocalipse, sim.
apesar das pessoas não se darem conta, muitas pessoas não se darem conta disso, ou às vezes não acreditarem ou não, né, quererem acreditar nisso, nós estamos vivendo o Apocalipse. E assim, muita gente fala assim, Jesus vai voltar. Jesus não vai voltar, ele já voltou. E não vai voltar da forma como as religiões pregavam. Jesus não vai voltar lá do céu, num cavalo branco, com os seus anjos, ele já voltou. Jesus sempre esteve aqui, ele nunca nos deixou, né? Então, para a gente começar a entender um pouquinho mais, eu vou falar daquilo que eu acredito, da minha visão, que eu me identifiquei sobre Jesus, tá? Foi o que eu li nas cartas de Cristo, acho que eu já falei aqui em algum vídeo. As cartas de Cristo, elas apareceram na minha vida quando eu estava grávida da minha filha, e naquele momento que eu estava grávida dela, eu cuidava do meu pai que tinha um AVC, e os momentos que eu tinha tranquila à tarde, eu sempre ficava procurando alguma coisa no YouTube. E aí as cartas de Cristo apareceu para mim, porque nada acontece por acaso. Você pode ter certeza que se você veio aqui no meu vídeo, você nunca me viu, nunca tinha visto o meu canal e caiu aqui, não foi de paraquedas. A gente fala, eu caí de paraquedas. Não, não foi. Você veio guiado pela espiritualidade. Por quê? Porque o meu conteúdo pode trazer algum aprendizado para você, né? Eu falo de espiritualidade sem religiosidade. Eu não estou aqui falando de religião. Eu não estou aqui falando nem bem nem mal de religião, tá? A minha religião é Deus. Eu frequento a igreja católica quando eu tenho vontade de ir, eu vou. Eu fui criada na igreja católica. Quando eu tenho vontade de ir, eu vou. É nela que eu sou batizada. Já frequentei outras igrejas. Mas eu me encontrei no quê? Eu me encontrei no universalismo, tá? Onde todas as religiões, elas se encontram. Elas se unem, tá? Porque Deus é um só. Jesus é um só, né? Então, eu acredito que a partir do momento que o mundo ele tivesse esse olhar do universalismo para a espiritualidade, muita coisa vai mudar. As religiões vão acabar e acaba essa disputa, né, que existe entre uma e outra. Mas a questão aqui não é religião, tá? Aqui é espiritualidade universalista, tá bom? Então eu vou falar daquilo que eu acredito. Se você não gosta, não aceita, não entende, não concorda, fique à vontade. Pode procurar um outro canal que atenda aquilo que você, né, tá buscando, a sua linguagem. Aqui é uma linguagem simples. Eu tô falando daquilo que eu tenho estudado através dos vídeos, tá? De livros que eu já li. Eu não sou uma pessoa que li tantos livros de espiritualidade assim. Li alguns sim, porque eu gosto muito de ler. Hoje em dia eu não tô tendo tanto tempo assim para ler, mas eu vejo muito vídeo, procuro estudar espiritualidade, sou terapeuta holística, então eu tô sempre conectada com a minha espiritualidade, porque eu tenho esse trabalho, esse chamado para falar de espiritualidade de uma forma bem, bem simples para vocês, tá? Então eu vou falar da minha forma que eu me identifiquei, tá? Quando eu ouvi as cartas de Cristo, porque assim, gente, as cartas de Cristo, elas foram canalizadas por uma senhora nos Estados Unidos. Essa senhora já faleceu, se não me engano, tem uns 2 anos que ela faleceu. E ela foi preparada por muitos anos para fazer esse trabalho, né? O que é canalizada? Ah, ela incorporou Jesus? Não, ela não incorporou Jesus. A canalização é o seguinte: Jesus, ele fica ao lado dessa pessoa, da pessoa com quem ele vai canalizar, e ele, através da mente, ele passa todas as informações para que a pessoa possa, né? Ela recebe todas as informações e ela vai escrevendo livro ou fazendo vídeo, que seja. Temos vários na Casa Plataforma de Oração, Espiritualidade na Prática, são canais que eu assisto, que eu gosto muito, onde nós temos vários vídeos onde Jesus canalizou com vários médiuns, né? Então, assim, essa senhora, ela canalizou e ela passou a mensagem que Jesus quis nos trazer, né? E através das canalizações que ele fez também nesses centros universalistas, ele confirmou toda a história da Carta de Cristo,
que eu acho assim maravilhosa, porque derruba toda aquela visão de Jesus, aquela visão religiosa de Jesus, tá? Que eu nunca aceitei muito, assim. Sempre para mim foi muito estranho, né? Muito mal explicado, né? Religião, como ela colocou Jesus na história, né? Então é muito mais simples do que a gente possa imaginar. Porque Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele esteve aqui como nós, né? Para nós que acreditamos na reencarnação, o que acontece? Nós não estamos, nós estamos aqui na Terra reencarnados, porém nós já tivemos várias outras vidas. Quando nós reencarnamos, por exemplo, Luciana, eu estou nessa vida. Hoje eu deixo o plano físico e vou para o espiritual. Eu encerrei a minha jornada aqui na Terra. O que acontece? A partir do momento que eu deixo a Terra, eu vou para o plano espiritual, isso pode não acontecer de imediato, mas a partir do tempo que eu estou lá no plano espiritual, vai ser feita uma avaliação, né? Da minha parte e da parte da espiritualidade que me acompanhou, do meu progresso, da minha evolução aqui na Terra. Como que eu aproveitei a minha encarnação? Eu consegui evoluir, né? Essa encarnação que eu estou tendo aqui, ela não é à toa. A encarnação que você está tendo aqui agora, você que está encarnado na Terra, não é à toa. Nós estamos aqui para quê? Para justamente quitar débitos kármicos de vidas anteriores, tá? E evoluir. Então, vai ser feita análise, tanto a minha quanto a sua, quando você for para o plano espiritual. Como que foi a nossa evolução na Terra? Luciana, como que ela se portou? Ela conseguiu evoluir? Ela cumpriu aquilo que ela se propôs a fazer quando ela reencarnou? Porque é todo um plano para que a gente possa reencarnar. Não é algo assim, eu fui para o plano espiritual, né? Tive a minha encarnação aqui, fui para o plano espiritual, chego lá, fico uma semana e já vou reencarnar. Não é assim, tá? Para a gente reencarnar, todo um processo, às vezes, de séculos, de muitos anos, de séculos mesmo, para que a gente consiga retornar. Por quê? Porque depende muito da autorização da espiritualidade, depende muito da nossa capacidade de estar aqui novamente, né? Depende de outras pessoas também que vão, outros espíritos que vão reencarnar com a gente para nos ajudar. Então é complexo, gente, a reencarnação. Não é algo assim tão simples quanto parece, viu? Então, gente, não é algo tão simples assim. E Jesus, se nós estamos aqui, não sabemos qual é essa encarnação que a gente está vivendo, certo? Segunda, terceira, 10ª, milésima, não sabemos. Jesus, naquela época, 2000 anos atrás, quando ele reencarnou, quando ele, né, reencarnou, porque para ser um espírito, né, evoluído, ele reencarnou várias vezes lá atrás, né? Antes dos 2000 anos atrás, Jesus já existia, né? Mas quando ele se tornou um Cristo, por que ele se chama Jesus Cristo? Jesus era o nome de Jesus, mas por que Cristo? Porque Cristo é quando é um espírito evoluidíssimo, tem uma evolução absurda, né? Uma evolução, uma luz gigante, um amor muito grande. Ele tá numa evolução assim, que não dá para explicar, né? A evolução de Jesus, a sabedoria, o amor que ele tem. Então, ele é um espírito evoluidíssimo, já era naquela época, há 2000 anos atrás, né? E aí ele teve essa missão de reencarnar aqui, ele realmente, né, filho de Deus, como nós somos também, porque aí que tá o diferencial das cartas de Cristo. Quando a igreja ela fala de Jesus, ela fala que Jesus, né, nasceu santo, puro, com a missão de morrer por nós, viveu a vida dele toda, né, aquela criança santificada, aquele ser santificado, não tinha pecado. Gente, nas cartas de Cristo e nas canalizações que Jesus tem feito, nos centros universalistas, Jesus fala
que não é bem assim. Por quê? Porque Jesus, ele esteve aqui na Terra como homem, ele reencarnou como nós, né? Ele saiu do estado de espírito para um ser encarnado. Ele esteve na carne. E quando nós reencarnamos aqui na Terra, eu já falei isso também nos vídeos anteriores, existe algo que se chama esquecimento, né? Nós temos o véu do esquecimento. Por que acontece isso? Para que as nossas memórias, as nossas lembranças de quem nós somos e das nossas vidas anteriores, do que nós vivemos, do que nós fizemos lá atrás, dos nossos erros, para que isso não interfira na nossa evolução aqui. Porque se nós reencarnarmos aqui, sabendo quem nós fomos, por que nós estamos aqui, né? O que nós temos que fazer para evoluir aqui, o porquê que nós reencarnamos aqui, é para a nossa evolução. Mas o que nós temos que fazer? Qual é o estágio da nossa evolução? O que a gente precisa fazer para conseguir evoluir nessa encarnação que nós estamos? Se nós tivermos todo esse conhecimento na nossa mente quando nós reencarnamos, pode ser que a gente não consiga evoluir justamente pelo fato de não buscar essa evolução de coração, mas sim por obrigação. Você entendeu? Porque quando você está no esquecimento, você não sabe, nós não sabemos quem nós fomos nas nossas vidas anteriores, o que nós fizemos. E Jesus, quando ele reencarnou, também foi assim. Ele não sabia que ele tinha essa missão desde que ele nasceu. Ele conta nas cartas de Cristo que eu vou falar aqui, pode chocar vocês, Jesus como homem, ele teve uma vida aqui terrena como realmente um homem, gente. Ele teve essa vivência humana aqui na Terra, com tudo que nós passamos, Jesus também passou. Todas as sensações que nós tivemos, Jesus também teve. Jesus fala que ele esteve no templo, a Maria, né, a mãe de Jesus, levou Jesus, porque sim, ela tinha certeza que Jesus era o Filho de Deus. Ela foi anunciada, né? O anjo do Senhor avisou a Maria que ela iria dar à luz ao Filho de Deus. Ela sabia que ele era Jesus. Porém, é até engraçado. Ouçam as cartas de Cristo se você não tem o livro, tá? Vá lá, desde o comecinho, para você poder entender, tá? Ouça, Jesus fala que Maria levou ele até o templo, se eu não me engano, umas 2 vezes quando ele era criança, e assim, para provar que ele era o Filho de Deus, mas ele fez uma coisa ou outra diferente ali, e não, porque ele não se achava diferente, né? Ele não se achava, ele achava que ele não era. Então, Jesus cresceu com essa cobrança, né, de Maria, porque ela tinha certeza que ele era o Filho de Deus, mas ele não. Então, Jesus, ele vivia uma vida aqui como nós vivemos, tendo todas essas provações. Jesus também estava no esquecimento, ele não se lembrava que ele tinha reencarnado aqui com aquela missão. Ele não se lembrava que ele era o Filho de Deus e que ele tinha vindo ao mundo para morrer na cruz pela humanidade, para deixar o legado dele. Quando isso aconteceu, né? Até isso acontecer, que foi, se eu não me engano, quando Jesus tinha 30 anos, né? Até isso acontecer, Jesus viveu como um homem normal, tá? Ele gostava de beber vinho, ele gostava de estar entre os pobres, os políticos. Jesus era um político que se preocupava com os mais necessitados. Jesus, ele era de uma família muito pobre. Jesus tinha suas dificuldades, ele trabalhava nas plantações de uva para se manter quando ele achava necessário. Ele fala porque ele gostava de estar entre Jesus estava sempre com as prostitutas e os mais pobres, né? E ele defendia essa classe porque ele via a humilhação que o povo passava já naquela época, né? Numa época onde os espíritos, se hoje em dia nós vemos tudo o que está acontecendo no mundo e falamos que não temos
o ser humano não é evoluído, você imagina 2000 anos atrás, era muito pior, né? E Jesus, ele fala que ele teve essa vida como nós tivemos aqui. Ele experimentou na carne, ele sentiu no coração tudo que nós passamos, o que nós sentimos aqui, tá? Então Jesus, ele é sim um espírito muito evoluído. Nós estamos buscando a nossa evolução para um dia sermos um Cristo também, porque o Cristo é um espírito de uma evolução gigantesca, por isso ele é um Cristo. Como Jesus, existem outros Cristos no universo. E vários, e hoje eu vi um vídeo na Casa Plataforma de Oração, maravilhoso, né? Tava vendo, onde foi falado disso, né? Existem vários Cristos encarnados aqui na Terra, ajudando o planeta nesse momento tão complicado, né? Que nós estamos vivendo, para a evolução do planeta e da humanidade, tá? Existem vários Cristos e existem vários Cristos como Jesus pelo universo, porque nós não estamos sozinhos, né? Então, gente, nós estamos buscando o quê? Sermos um Cristo um dia, a nossa evolução. E para isso nós vamos reencarnar muitas vezes. Então, quando Jesus viveu lá naquela época, ele passou por tudo que nós passamos, ele teve uma vida, né, aqui na Terra como nós temos, porque ele também viveu naquela encarnação dele. Ele também, quando reencarnou, teve o véu de esquecimento, esqueceu quem ele era, tá? E Jesus, ele só veio lembrar disso aos 30 anos, quando ele teve um encontro com João Batista, que ele foi batizado, e ele foi para o deserto e recebeu toda a revelação de Deus, né? De como que foi criado o mundo, e Deus abriu e mostrou tudo para ele, o segredo da criação, né? Então Jesus se encantou e ali ele teve a certeza de quem ele era e qual era a missão dele. Aí ele lembrou, né? Aí ele teve a certeza, aí ele falou assim: eu sou filho de Deus e vim com essa missão aqui na Terra. Então é muito bonito isso. Então nós temos que entender que aqui, se nós sofremos, Jesus sofreu também. E muito, né? Sofreu depois ainda muito mais do que a gente, porque ele fez aquele sacrifício pela humanidade, né? Mas por que que Jesus fez esse sacrifício pela humanidade? Quando ele se propôs a vir a encarnar aqui nesse mundo, ele sabia que iria passar por isso. Por quê? Porque o ser humano, Jesus andou pela terra pregando. Ele pregava, as pessoas não entendiam o que Jesus falava. Naquela época, se hoje já é difícil as pessoas entenderem, naquela época era muito mais, porque as pessoas, gente, você imagina, é preciso uma evolução, né? Espiritual, mas também uma evolução mental, para que as pessoas entendam o que é dito, entendam os ensinamentos, né? Compreendam de verdade. Então, naquela época, eles não tinham a evolução que a gente tem hoje, por exemplo, né? Eles não entendiam o que Jesus falava. Jesus sempre falava em parábolas, pouquíssimas pessoas entendiam. E é bem interessante que Jesus fala que muitos dos seus discípulos estavam com ele e não entendiam também o que Jesus estava querendo transmitir, todo aquele conhecimento, mas ele tinha que falar através de parábolas, né? E hoje, olha que grandiosidade pra gente. A gente tem a oportunidade de receber Jesus em vários centros universalistas, canalizando com vários médios, passando lindas mensagens pra gente, onde ele fala que ele não vai reencarnar, né? Ele não vai voltar como as pessoas falam, tá? Não é assim. O apocalipse está acontecendo, o planeta Terra está passando pela sua evolução, nós estamos passando pela nossa evolução, depende da gente, depende de nós. A nossa evolução, ela é uma evolução pessoal. Nós não dependemos do outro, dependemos de nós irmos buscar a nossa evolução. Mas como assim? Através do conhecimento. Porque através do nosso conhecimento,
a gente consegue entender o motivo de tudo que nós passamos na vida. Imagina que nós somos uma cebola. Como que é uma cebola? A cebola, ela tem várias camadas, né? Começa pela casca e você tira você descasca a cebola, vem a primeira camada. Aí você tira a primeira camada, vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Então, dependendo da cebola, ela tem muitas camadas. E assim somos nós, como uma cebola. Quando você começa a fazer a sua reforma íntima, a procurar o conhecimento, você começa a abrir a sua mente, a tirar, né, as suas camadas como que eu posso dizer? As suas camadas de sentimentos, de emoções, de traumas. Você começa a aprender, a se desenvolver, a evoluir. E aí a gente vai trabalhando cada camadinha da cebola até a gente chegar lá na última. Quando a gente chegar na última, nós conseguimos a nossa evolução espiritual, né? Então, cada encarnação, digamos que a gente tira uma camadinha da cebola, uma camadinha da gente para que a gente possa evoluir. Aí nós passamos essa vida aqui, evoluímos, aprendemos, procuramos entender, mas preste atenção no que eu tô falando. A evolução, ela é individual, depende de você querer evoluir. Ah, mas eu não gosto de ler. Tem vídeo no YouTube. Vai assistir os vídeos da Casa Plataforma de Oração, Espiritualidade na Prática. Eu tinha indicado um outro canal, mas deu um problema lá. Aí eu também não sei, né, se é para continuar assistindo ou não. Então, assim, por via das dúvidas, eu vou voltar a indicar esses 3, tá? Casa Plataforma de Oração, Espiritualidade na Prática, Templo Espiritual Maria Santíssima. Esses 3 canais, eles vão ter uma linguagem diferente de espiritualidade para você. O Templo Espiritual Maria Santíssima é um templo espírita maravilhoso, maravilhoso, que eu amo de paixão. Tem uma linguagem, tá? Já é o espiritismo. Casa Plataforma de Oração e Espiritualidade na Prática são universalistas, tem uma outra visão, tá, do que a espiritualidade. Então, pode ser que eu observo que às vezes a pessoa, ela vai para Casa Plataforma de Oração, mas se ela não tiver uma evolução já, ela não vai conseguir às vezes captar tudo que fala ali, ela não vai ficar um pouquinho perdida. Então, pode ser que seja interessante você começar com um canal simples como o meu, e o Templo Espiritual Maria Santíssima, onde vai falar do espiritismo, para depois você ter uma base, né? E ir assistindo os vídeos da Casa Plataforma para entender melhor o que é dito, tá? São linguagens diferentes de espiritualidade, tá bom? Cada canal fala de uma forma. Eu amo todos os 3, são maravilhosos. Eu tenho aprendido demais quando eu conheci o Templo Espiritual Maria Santíssima, depois Casa Plataforma de Oração, que eu sou apaixonada, e Espiritualidade na Prática. Então, gente, depende da gente, tá? Cada evolução é uma camada da cebola que a gente tira, é uma camada da nossa, como que eu posso dizer? Da nossa consciência que se expande. Porque é conhecimento que a gente vai adquirir, né? A gente começa a entender, né, esse universo, a entender os propósitos de Deus na nossa vida. E o propósito de Deus nada mais é do que a gente evolua, né? Hoje nós vemos o nosso mundo por tudo que ele está passando. Guerras, violência, 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 violência. A gente vê cada vídeo ridículo, né, nas redes sociais. As pessoas falam, expõem as outras pessoas, falam de si mesmo de uma forma tão desrespeitosa, não é? É muito triste, né? Então, assim, que evolução que a nossa humanidade tem? Muitas pessoas, sim, são evoluídas, procuram evoluir. Eu não tô falando que só quem busca a espiritualidade da forma que eu vejo, né, da forma universalista ou no espiritismo evoluído, não. Muitas pessoas que estão em muitas igrejas são muito evoluídas.
tem um conhecimento muito grande, tá? Tem uma evolução muito grande também. Mas a partir do momento que a pessoa ela tem uma expansão de consciência muito grande, ela evolui muito, ela já não vai ficar mais dentro da igreja, porque aquilo se torna pequeno para ela. A cabeça, a mente dela se abre e ela começa a ver além, fora da caixinha, né? A religião, ela direciona a gente para depois a gente tome o nosso caminho, a gente pegue um rumo muito maior, para muitos aprendizados grandiosos nas nossas vidas. Tá, pessoal? Então, Jesus, ele, tô falando vagamente, né? Assim, da forma que eu entendo, que eu acredito, ele como nós, ele foi um homem aqui na Terra que viveu todas essas experiências. E aí, aos 30 anos, ele teve essa revelação, que foi o tempo que ele passou 40 dias, né? Ele passou os 40 dias no deserto, onde Deus mostrou para ele como que ele criou o mundo. E aí Jesus fala que ele se abriu, né, para a grandiosidade de Deus. Ele entendeu quem ele era e qual a missão dele. E aí quando ele voltou do deserto, que ele ficou os 40 dias no deserto, ele voltou muito magro, sujo, cabeludo, feio. E ele fala que ele foi chegando na cidade que ele morava e as pessoas olhavam para ele assustadas, porque Jesus era uma figura muito conhecida na cidade, né? Ele era uma pessoa que ele lutava, ele brigava pelas causas dos mais pobres, dos humildes, daqueles que estavam à margem da sociedade, as prostitutas, né? As pessoas que não tinham visibilidade, que não tinham condições, né? Aqueles que estavam esquecidos, como existe muito hoje por aí, né, gente? Então, ele era uma pessoa muito conhecida. As pessoas viram Jesus entrando na cidade daquele jeito, todo barbudo, sujo, feio, se assustavam com Jesus. E quando ele chegou na casa dele, que os irmãos abriram, que ele bateu na porta, e um dos irmãos abriu, não o conheceu, não o reconheceu, porque ele estava tão sujo, né? E aí a irmã de Jesus veio à porta, quando viu que era Jesus, se assustou, chamou a mãe, e Maria acolheu o filho, deu um banho nele, sem falar nada. Diz que eles ficaram sem falar nada. Que momento lindo, né? E ela deu um banho em Jesus, o alimentou, e ele tentou explicar, né, o que ele tinha vivido naqueles dias, mas nem Maria acreditou nele naquele momento, né, gente? Você imagina, né? Você passar por uma experiência grandiosa daquela com Deus no deserto. É difícil mesmo, mesmo que Maria, ela acreditasse que ele era o Filho de Deus, naquele momento, a história que ele falava era tão grandiosa para as mentes daquela época, que Maria também estava no esquecimento. Ela também foi um espírito, um espírito de evolução magnífica aí no universo, muito evoluída, que reencarnou para ser a mãe de Jesus, né? Mas ela também estava na encarnação e no véu do esquecimento, né? Quando a gente está no véu do esquecimento, a gente esquece o que nós viemos fazer aqui, para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui, sem nenhuma interferência das nossas vidas, das nossas lembranças de vidas passadas. Então é muito interessante. Eu vou parar por aqui para que a gente possa depois dar continuidade nesse assunto, porque é muito bonito essa história, a forma como Jesus conta, né? Mas eu queria deixar bem claro para vocês que, assim, às vezes a gente ouve, nossa, mas quem é você, né? Jesus, ele era santificado. Sim, Jesus, ele era um ser humano santo, né? Ele tinha muita pureza no seu coração. E quem somos nós? Nós somos irmãos de Jesus. Nós também estamos aqui como ele nessa terra, procurando evoluir, e ele está nos ajudando. Ele fala nas cartas de Cristo e nas canalizações, bem como na Bíblia, que basta a gente procurar por ele, chamar por ele, né? Por Deus, por ele, para que ele possa nos orientar, para que ele possa nos ajudar na nossa evolução. Gente, vamos parar para pensar, não faz sentido nenhum a gente estar encarnado aqui, vivendo essa vida, sem um propósito maior, não é? Não faz sentido, gente. Vocês vivem como?
Como que é a vida de vocês? Eu queria saber como que vocês pensam, o que que vocês acham da vida. Qual é o sentido da vida para vocês? Né? Tem que ter, gente, um princípio maior. Não tem, não faz sentido nenhum a gente estar encarnado aqui para nada, para morrer e acabou. Tudo é uma evolução na nossa vida. E a gente começa a perceber essa evolução quando a gente começa a olhar a nossa própria vida, desde quando a gente se lembra lá, quando a gente era pequenininho, o que que você passou na sua vida? O que que você sofreu na sua vida? O sofrimento, sim, existe aquela frase, se não é pelo amor, é pela dor. O sofrimento, sim, ele é depurativo. O sofrimento, ele faz com que a gente, ele é um detox, vamos dizer assim, né? De coisas ruins, de pensamentos ruins, de atitudes ruins. Porque quando você sofre, você aprende, você sente a dor na pele. Você sente aquela dor, aquela tristeza do sofrimento. E isso te transforma. Mas existem pessoas com o coração tão ruim, tão duro, que não conhecem o amor, que eles não se transformam com sofrimento nenhum. Nem com o seu próprio sofrimento, nem com o sofrimento do seu próximo, do seu irmão. Tá? Então, vamos pensar, né? Vamos pensar que a gente, como Jesus, ele evoluiu. Jesus, ele é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele evoluiu de uma forma magnífica, tem uma luz, uma sabedoria, um amor que emana pelo universo, não só no nosso planeta, como em outros também, tá? Ele está nos ajudando nessa evolução. Nós um dia, se nós buscarmos a nossa evolução de verdade, nós poderemos ser um Cristo também, né? No universo, mas depende da gente procurar evoluir. Não é fácil, não é fácil. Não vou falar para você, é fácil, não. Eu falo por mim porque eu passei muitas situações difíceis, como todo mundo passa, mas eu procurei tirar uma lição e um aprendizado de cada uma delas. De cada uma delas. Eu analiso a minha vida sempre e penso, por que que eu passei por aquilo? Não, porque eu precisava melhorar naquilo. Eu tinha que aprender alguma coisa. Nada em vão, não foi à toa. Muitas vezes a gente passa por coisas que talvez não está na nossa programação encarnatória para que a gente passe por aquilo. Mas a espiritualidade, Deus, ele permite com que a gente passe, porque ele vê que naquele momento, mesmo que aquilo não foi programado para que você passasse aqui, se você passar uma dificuldade, um sofrimento, uma tristeza naquele momento, vai te fazer bem. Porque como você está no esquecimento, talvez você não esteja fazendo aquilo que você veio para fazer. E somente a tua programação encarnatória, ela não está conseguindo fazer com que você evolua. Então, acontece, Deus permite que aconteçam coisas com a gente, tá? Que não estavam programadas para acontecer, mas Ele permite que aconteça para que ajude na nossa evolução. Então, não se revolte. Não se revolte tanto com as coisas. É triste o que a gente vê por aí. É triste, sim. É muito triste. Eu não vou falar para você, às vezes bate uma revolta, mas aí eu paro e penso, se está acontecendo isso, se Deus está permitindo que isso aconteça, é para evolução, né? Nós que estamos, nós vemos na televisão, hoje em dia eu procuro não assistir muito canais de violência, porque eu aprendi, né, através do conhecimento, que quando a gente se conecta com esses jornais que mostram muita violência, filmes violentos, quando você começa a ter contato com esse tipo de energia, porque tudo é energia no mundo, nós trocamos energia, a gente também fica envolvido naquela energia de violência, de sofrimento, de dor, de tristeza, e isso acaba afetando você, tá? A televisão, ela não tem sido um veículo de comunicação que traga pra gente energias boas. Infelizmente não, né? Nós somos manipulados pela mídia, né? E
quando você assiste muito programa assim, você acaba envolvido naquela aura negativa, de energia ruim, de sofrimento, de tristeza. Então evite, tá, gente? Evite. E tente aprender. Busque aprender. O conhecimento tá aí para todo mundo. Hoje em dia, há 2000 anos atrás era muito difícil. Por quê? Porque o conhecimento estava na mão dos sacerdotes. E eles não queriam passar esse conhecimento para o povo. Porque eles não queriam que o povo evoluísse. Eles não queriam que o povo eles se tornassem pessoas mais inteligentes. Por quê? Porque é uma forma de manipular. Manipular o povo. Então, quem tinha o poder, detinha aquele poder, tinha uma vida maravilhosa. Não é muito diferente do que a gente vê hoje com os nossos políticos. São eles que detêm o poder, né, no mundo todo. E eles vivem uma vida maravilhosa, enquanto, lógico que tem países que é muito evoluído. Mas aqui no Brasil a gente pode dizer, a população ela vive muitas vezes abandonada e eles estão lá, vivendo numa maravilha, numa vida maravilhosa. Entendeu? E isso acontece desde a época de Jesus. Por isso, Jesus, ele trouxe para o mundo uma política. Jesus era um político. Jesus, ele brigava pelo bem dos outros, pela causa dos outros, pelo bem do próximo, do seu irmão, pelas injustiças que ele via aqui nesse mundo. Jesus, ele foi político, ele trouxe a política do Cristo, é o amor. Essa é a política que Jesus quis pregar e ele não foi entendido. E por isso ele foi crucificado, né? E isso aconteceu para que hoje nós lembremos de Jesus Cristo assim. Jesus, ele morreu na cruz por nós. Ele sofreu por nós. Ele teve que deixar uma história forte como essa para que nós pudéssemos entender qual foi a missão dele aqui. E infelizmente, quem tem o poder veio manipulando esse conhecimento, o real, né? A real história de Jesus. O conhecimento que Jesus trouxe foi manipulado também. Por quê? Tudo isso é uma forma de manter o povo, a população, as pessoas presas às religiões, aos conceitos, né? Aos conceitos de quem detém o poder e o conhecimento. Já pensou se a humanidade ela fosse educada com o aprendizado que Jesus trouxe aqui para a Terra? Jesus fala nas cartas de Cristo, gente, nós temos um poder maravilhoso que está dentro de nós. Nós somos filhos de Deus como Ele. A nossa mente, olha só, gente, lei da atração não é brincadeira, não. Lei da atração não é brincadeira, a lei da atração funciona assim. Lei da atração funciona. Só que nós fomos educados a não acreditar nesse tipo de coisa. Nós não tínhamos esse conhecimento, né? Não faz muito tempo que é um assunto muito divulgado. Eu descobri a lei da atração, como eu já falei aqui, com 9 anos de idade, quando me apareceu um livro na biblioteca da escola falando do poder do subconsciente. E desde então eu sempre lendo muita coisa, tenho muito livro. Muito não, alguns livros a respeito disso que eu gosto muito. Não me desfaço desses livros por nada. Amo de paixão. E qual foi minha surpresa quando eu conheci as cartas de Cristo? Quando Jesus falou do poder que nós temos dentro de nós. E esse poder é o poder que nós temos de co-criar tudo que nós quisermos. Só que nós só vamos conseguir co-criar tudo que nós quisermos, que é materializar os nossos desejos, realizar os nossos sonhos, ter esse poder da atração, quando nós tivermos o conhecimento disso.
uma pessoa que ela vive esquecida, abandonada num lugar que ela não tem o que comer, que ela não teve estudo, você acha que ela vai entender de poder de atração? Você vai chegar para ela e vai falar assim, olha, tudo aquilo que você imaginar, que você pensar na sua mente, sentir e sentir de verdade no seu coração que aconteceu, que já é seu, que vai acontecer, que já aconteceu, você emanar para o universo, você vai conseguir concretizar, você vai conseguir mudar a sua vida, você vai conseguir aquilo que você deseja. Você acha que ele vai conseguir fazer isso daí, pensar dessa forma? Não, ele está vivendo o quê? Ele está vivendo o caos da vida dele. Ele está vivendo na fome, na pobreza, esquecido, abandonado, morando no casebre, morando na rua, né? Sem ter o que comer, sem ter o que vestir, não podendo tomar um banho. Você acha que ele vai acreditar no poder da atração? Não. Ele teve estudo? Não. Muitas vezes não. Tem muita gente estudada hoje, morando na rua, mas não tem esse conhecimento, gente, do poder que nós temos. Porque nós somos filhos de Deus e nós somos uma centelha de Deus. Nós temos a centelha de Deus em nós, então nós temos um poder magnífico. Jesus fala que tudo que ele fez nós também podemos fazer, mas para isso a gente tem que ter o quê? O conhecimento. E a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente tem que colocar isso em ação. Mas não é apenas colocar em ação. Você tem que ter o quê? Um coração puro. Você tem que ter fé, não só em você, na espiritualidade. Ah, mas qualquer pessoa pode conseguir as coisas com o poder da atração? Pode. Mesmo uma pessoa ruim, ela pode, infelizmente. Ela pode conseguir sim. Tá? Quando ela... Porque, o poder de você materializar as coisas é o poder de você... Você pode, né, materializar o que você quiser. Quando você tem esse conhecimento. E nem sempre, né? Nem sempre quem tem esse conhecimento tem um coração tão bom. Então a gente não pode dizer que o que o outro quer e vai conseguir, vai materializar uma coisa boa para todo mundo, né? Mas aí a gente vai se aprofundar mais nesse estudo aí. Mas o que eu queria que você entendesse nesse primeiro vídeo, que ainda não é o estudo das cartas de Cristo, é isso, que Jesus, ele teve uma encarnação como nós estamos tendo. Ele passou pelas dificuldades que nós passamos. Ele viveu como um homem aqui na terra. Ele não viveu uma santidade até ele ter esse encontro com Deus no deserto, tá? Até isso acontecer, ele foi um homem comum aqui na terra, comum no sentido de ser humano, passando por todas as dificuldades, passando por todas as tentações, passando por todas as, como que eu posso dizer, os desejos da carne. Ele teve que passar por isso, porque ele estava no esquecimento. Mas quando ele, com seus 30 anos, teve a revelação de Deus, aí a mente dele se abriu. E ele realmente teve a certeza que ele era o Filho de Deus e da missão dele aqui na Terra. E aí ele ficou 3 anos, né? Pregando pela terra, trazendo os ensinamentos de Deus para a humanidade, até ser crucificado, tá? Então tem muita coisa pra gente falar ainda, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido passar um pouquinho daquilo que eu li nas cartas de Cristo, ouvi das canalizações de Jesus nas plataformas que eu gosto de acompanhar, que é a Casa Plataforma de Oração, Espiritualidade na Prática, Templo Espiritual Maria Santíssima. Peço para que vocês visitem esses canais, veja com qual deles você se reconhece mais, fala mais a tua linguagem e comece a acompanhar para você poder trabalhar sua evolução espiritual. Só depende de você, tá? E eu desejo para todo mundo uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E namastê.
Namastê. Eu quero que Deus te abençoe muito. Bye, bye, gente. Namastê. Amém.